na porta. E hoje eu sei que nesse quarto jejum, o Senhor, Ele está nos dando uma unção, ou seja, Ele está elevando o nosso nível de unção. E eu creio nisso totalmente. E nós falamos da oração. Enquanto orava, não foi antes, não foi depois, foi enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram tão alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E lembrando que na Amplificada, fala que era um brilho, era tanta luz que cegava os olhos. E o Senhor disse, deixa eu pegar isso aqui que tenho tantas. Deixa eu ver se eu trouxe, onde é que está aqui? Aqui. Confie no eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do eterno em tudo que fizer. Aonde for, Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o eterno, fuja do mal. Bom. Muito bom. Vamos para essa primeira palavra. E volte a ouvir a palavra da abertura. Seja épico. Tudo que nós vemos de incrível e extravagante hoje foi uma decisão, uma atitude que alguém tomou num determinado momento. Num determinado momento, aquela pessoa se levantou com a decisão tomada de que ela ia fazer diferente, que ela ia fazer algo que ela nunca tinha feito, que ela ia se levantar de uma maneira que ela nunca tinha se levantado antes. Romanos 8. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Vocês não receberam um espírito para que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Bom, ninguém aqui recebeu um espírito que escravize para voltar a temer o que já temeu. Muito pelo contrário. Nós fomos adotados, nós fomos recebidos por Deus, Ele agora é o nosso Abba. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. O que passamos agora não pode se comparar com o que vai ser revelado em nós, na nossa vida. Por isso que ceder para o momento que a pessoa está vivendo, temer e se entregar,
não é o Espírito que recebemos. Se eu começo a andar com Deus, eu me pareço mais com Ele. E é interessante, é como pegar... Vamos lembrar, imagina a pessoa que criou a bicicleta. Era para levar de um lugar ao outro. Aí, essa pessoa entra numa sala de aula de spinning, tem aquele monte de bicicletas presas, e as pessoas pedalando, ele fica sem entender. Porque quando ele produziu, quando ele criou, era um propósito. Agora já mudou. E o Evangelho, o cristianismo, o que eu vejo é essa mudança do propósito, do sentido disso. É tão interessante que nós nos acostumamos com a dor. Nós já começamos a ter nossa caixa de remédios. Nós nos acostumamos em não sermos curados. Nós nos acostumamos em não sair de uma situação. Nos acostumamos com aquele vazio, com aquela insatisfação, com aquela vida que não avança. E aí nós nos apresentamos como cristãos. Mas qual é o propósito do cristianismo? Ou seja, ele já mudou o propósito. As pessoas mudam o propósito. Qual é o propósito? Muitas vezes nada. Fazer algo comum. Eu venho na igreja, eu tenho uma Bíblia, ouvi o culto, vou embora. Mas eu não creio. Na hora de eu agir a minha fé, para que a minha vida seja tocada profundamente, quer dizer, para que o propósito se cumpra na minha vida, qual o propósito de Jesus ter ido à cruz? De me salvar? Se eu creio nele, vou viver eternamente? Sim. Mas de me curar? De me libertar? De me dar um futuro? De me dar esperança? Para eu não ter mais que aceitar o que o diabo quer me dar? Não ter mais que aceitar as coisas que Satanás quer me dar, joga sobre mim. Eu não tenho mais que aceitar. Não, eu não vou aceitar. E você vai lutar contra aquilo. O ano passado, eu fui eu vou anualmente, né, na médica, fazer os exames anuais. Tenho sido cuidadosa nisso, depois da menopausa, ela me pede sempre. E então apareceu uma alteração, eu não vou entrar nesses detalhes que não vem ao caso aqui. O ponto é que nós íamos esperar uns meses, mexer em algo, e se aquilo permanecesse do jeito que estava, e do jeito que estava não tinha nenhuma possibilidade de mudar ali, eu teria que passar por uma cirurgia agora. E eu até ri assim, falei, não, isso não vai acontecer. Não, mas é tranquilo. Não é essa a questão, não é. Não, mas tudo bem, vamos lá. E aí eu nem me lembrava mais desse retorno esse ano. E aí quando foi quinta, eu tinha que ir lá. A minha nora me avisou, que eles mandaram para ela avisando no início da semana que eu tinha que estar lá na quinta. Eu falei, meu Deus, eu não sabia, etc. Me quebra a semana, tanto compromisso que eu tinha. Enfim. E eu fui desse jeito.
Eu não usei muito, não comentei muito, tanto que, se você perguntar para a minha família, eles não sabiam. Ninguém, eu fiz um leve comentário, não vou tocar nisso, está tudo certo. Eu fiz um comentário leve, que eles nem lembravam disso. Quando eu fui, que ela já deu início o exame. Mas foi assim no início. Ela disse assim, sumiu. Ela falou, mãe, sumiu. Então, é umas coisas interessantes, que eu falei, bom, eu não tinha dúvida disso. Ela falou, nossa, está normal. Aí lá vai ela, falou, mas todavia, e cutuca de cá, e cutuca de lá, e procura, que ela falou, não, vamos confirmar, e vai que vem. Falou, doutor, você não vai achar nada aí não. E ela quis estender o exame um pouquinho mais. Vai. Aí, termina, gente, ela disse, nossa, estou maravilhada. Eu falei, eu também. Eu também. Aí fui. Passei agora com a minha médica, outra médica, que vê. E ela disse, nossa, só boas notícias. Eu falei, sim. Eu disse que eu teria boas notícias. E resumindo, quando isso entra dentro da gente, você recebe as coisas com tranquilidade. Você não as coisas podem acontecer, você pode entrar na cova, você pode entrar na fornalha, mas você entra com certeza. Não é que as coisas não acontecem, elas podem acontecer. Mas é aí que sai o seu nível de confiança. Se você crê, olha, é hora de eu lançar a mão do propósito de andar com Deus. Não é só escapar do inferno, mas ter uma vida plena, uma vida abundante. E mesmo que eu passe por algo, eu vou sair daquilo. Eu creio ou não creio? Está escrito. Então eu fico maravilhada e eu quero lembrar isso a você. Qual o propósito de ser crente? Qual é o propósito do cristianismo na nossa vida? É você andar com Deus, é você ter essa vivência com Deus, é você viver o que foi determinado, que é para você, que é para mim. Porque se não for assim, perdeu o propósito. Você vai virar só um religioso. Se eu tirar os milagres, a glória, você virou um cumpridor de regras, um legalista, um frequentador de uma cerimônia. E não pode ser que você queira isso para a sua vida, de jeito nenhum. O propósito de você ser cristão é você se parecer com Cristo, é você viver a glória dele. É você desfrutar do propósito do cristianismo. Que é você ser salvo. Inclusive a palavra salvação, ela é muito ampla. A preservação da vida é uma obra completa. Mas você viver curas, libertações, soluções, uma vida segura, uma vida que anda, uma vida que vai. Quer ver uma briga terminar? Chame o pai. Todo mundo deve lembrar disso. Vou chamar seu pai. E a Bíblia diz que Deus é nosso pai. Contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Entretanto, tu és o nosso pai. Ao longo da vida, nós temos travado batalhas espirituais contra o mal e seus instrumentos, usando muitas vezes palavras de ameaças, paus, pedras, quer dizer, a força do braço. Nós tentamos vencer
de forma natural, carnal, o que somente pelo poder da fé, no sacrifício da cruz, vamos vencer e derrotar definitivamente. E agora, mais do que nunca, mais agora, é tempo de você clamar pelo Pai. Porque Ele quer botar um ponto final em muitas coisas que estão aí. Muitas brigas, muitas guerras, que chegou a hora delas se encerrarem. É hora de clamar pelo nosso Pai. E ver as batalhas tomarem um rumo totalmente diferente. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se eu lesse só esse versículo, não falasse mais nada, você tem tudo o que você precisa. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas em todas essas coisas, porque daí tem uma lista de situações, que eu já pulei para o 37, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, tem uma lista ali, tudo que você possa passar, tá uma lista do que a gente pode enfrentar na vida. E a garantia é que nós vamos sair vitoriosos. A graça barata e um avivamento sem Cristo não são bíblicos. Uma graça sem custo. Um avivamento onde nós pegamos nossos carroções novos, mas sem Cristo, sem andar com Cristo, sem nos parecer com Ele, não. Não são bíblicos. Uma fé emocional pode nos fazer chorar. E até ter uma sensação de paz momentânea, mas não mudará a nossa vida. Uma fé viva, sim, que provém de uma intimidade com Deus e sua palavra. Que causa um impacto tão grande que nos move às mudanças. E mudanças geram mudanças. Causa um impacto que nos move a mudanças e mudanças geram mudanças. É clamar ao Pai, conhecê-lo e reconhecê-lo como Pai. Que Ele faz encerrar aquilo que até então não encerrou. Recorrer ao Pai é ver guerras, brigas, problemas que nunca se encerraram, romperem-se. Para sempre. E clamar pelo Pai é crer nele e no que Ele falou e mostrar dependência somente dele. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os inimigos na presença de Deus. Já viu uma cera derreter na presença do fogo? Assim, quando você recorre ao Pai, de verdade, e isso mostra que o seu coração está aberto, entregue, não é aquela oração que você está dizendo, não, eu orei e tal, mas você sai daqui, você não mudou em nada, você não vive para Deus, você não depende de Deus. Mas como a cera se derrete no fogo, nossos inimigos são derretidos por Deus. A doença é o inimigo, a miséria é o inimigo,
Tem tantos inimigos. Alegrem-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus. Louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Quando fala órfão e viúva, são aqueles que não tem ninguém. Ninguém pode fazer nada por eles, mas Deus pode. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Ele dá uma família para quem viveu uma vida inteira solitário. E ele liberta aquela pessoa daquele aprisionamento para levá-la a prosperar. Ter uma vida que flui. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Aquele que decidiu ser um rebelde, ser um indomável, o que bate de frente. Deus está falando, ele continua lá. Ele vai viver sempre em terra árida. Quando você vê uma pessoa que diz que é crente em terra árida, você pode saber que há rebeldia. Não há uma submissão. Enquanto não crermos nessas escrituras, vamos continuar na força do braço, na força da religião, na força das nossas emoções. Ou seja, o cristianismo perdeu o propósito, porque não tem milagre, não tem sobrenatural, mas claro que não vai ter. A minha vida não está alinhada com o propósito, pelo qual eu fui chamada para viver com Deus. E nós estamos nesse momento, como Moisés e o povo naquele monte. E nós teremos que decidir se vamos entrar ou vamos ficar. Olhando ou até fugir. Nós vamos entrar agora, com tudo, de verdade, ou vamos ficar olhando ou vamos fugir. Como muita gente, fica só olhando. A curiosidade aparece, até vem no culto, mas fica lá, na curiosidade, está olhando, não está mudando nada, porque ele não está tomando nenhuma decisão, ou até foge, não quero isso para mim. Ali a vida daquele povo, no monte, foi definida. A vida do povo foi definida naquele monte. Eles não queriam um relacionamento com Deus. Eles queriam a terra. Eles não quiseram um relacionamento com Deus, eles não entraram. Eles queriam a água, eles queriam a comida, eles queriam as providências de Deus, mas não queriam um relacionamento. Moisés correu para Deus. O povo fugiu. Moisés buscou a glória de Deus, o povo permaneceu à distância. Eu já leio essa escritura. Deus está chamando o seu povo para uma vida de intimidade. Não faça como Israel, que correu para a direção oposta. E liderança sempre começa com a liderança. Sempre começa. É o que eu já falei, começa na cabeça. Eu não. A Bíblia, o Espírito Santo. Moisés já havia se achegado àquela nuvem, mas Deus queria o povo também. Ele quer o seu povo perto dele, seus filhos dependentes dele. Vendo-se o povo diante
dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Quando Deus se manifestou de uma maneira bem extravagante, o povo começou a tremer de medo e ficou à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Quem falou de morte? Eles não queriam um relacionamento com Deus. Eles não queriam chegar perto. Eles queriam alguém intermediando. E eles continuaram à distância. Ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Quer dizer, se eu construir algo mais com Deus, eu não quero abrir mão. Nós vamos ver que eles não queriam pagar o preço. Que esse é o problema. Muita gente está à distância, não busca, não quer intimidade, porque quer a terra, quer o que ele pode fazer, mas não está disposto a abrir mão da vida que tem levado. E esse é o problema. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, testá-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E vocês não precisam ter medo. Ele está testando, está provando vocês, para que vocês tenham temor. E vocês não venham pecar, porque o pecado vai matar, vai destruir vocês. Ele só está trabalhando. Ele quer que vocês se aproximem, para que vocês tenham temor. E não era medo, temor. São duas coisas diferentes. Mas o povo permaneceu à distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Vamos ler juntos? Mas o povo permaneceu à distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Imagina, meu Deus, a cena. O povo à distância, fugindo de Deus, e Moisés correndo para dentro da nuvem. Leia o texto todo e você vai ver que o Senhor deu os 10 mandamentos aqui. E o povo que na emoção e confiando na força do braço disse que obedeceria a tudo, antes se deu conta que não queria se submeter àquele estilo de vida. E Deus queria purificar o comportamento deles. Queremos a vida. Todo mundo quer vida. Mas Deus está em busca da morte. A morte da carne. Porque uma pessoa que a carne está viva, as vontades, os desejos, essa pessoa nunca vai viver a vida que o Senhor projetou para ela. Ela nunca vai ter o destino dela cumprido. Isso não vai acontecer. Mas nós queremos mais e mais para a nossa carne. O Senhor quer matar a nossa carne, quer a nossa carne morta. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, morte e arrependimento na terra levam alegria e regozijo nos céus. Quando uma pessoa, a carne dela, ela mata a carne, ela se arrepende, porque arrependimento é matar a carne. É você lembrar daquilo que você fazia, porque arrependimento é mudança. E você, como está lá,
Está escrito em Ezequiel, você tem nojo. Você tem nojo daquilo que você fazia. Você não suporta, não concebe. É inconcebível você voltar a fazer aquilo. Você não concebe a possibilidade. Muitos se incomodam com o cheiro da carne queimada. Mas esse é o cheiro que Deus ama. Porque significa arrependimento. E quando nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos aproximamos, mais o fogo queima. E à medida que o fogo vai queimando, o espírito vai saindo, porque a carne vai perdendo o poder. Significa que o fogo do espírito está queimando a nossa carne. O poder da carne sobre nós. Porque carne, eu já falei, a carne é governo. E se ela permanece em ação, ela mata o espírito. É por isso que Paulo falou da renovação mental. Porque se a carne está no controle, o corpo, ela que está no controle, ela vai ceder para todos os instintos, todas as sensações que o corpo tem. E ela mata o espírito. Então quando você crê em Jesus, você crê no coração e confessa com a boca, o seu espírito é vivificado. Mas agora entra no processo da conversão da sua alma. Então, a alma é governo. Eu falei a carne, a alma é governo. O que é a carne? Que é mente, sentimentos, emoções. E se você não sofre uma renovação, você está aqui, mas é a sua carne que está dominando. É a alma que está no controle, não é o espírito. Porque você continua pensando do mesmo jeito. E você continua dando à sua carne as mesmas coisas de sempre. As emoções, os sentimentos, você vive do mesmo jeito. Eu não lembro o título, mas eu tenho um culto que fala todinho disso. Um culto inteiro, falando só disso. Se nós se queremos fogo, precisamos lembrar que nós somos o combustível. O fogo não cai sobre altares vazios. Jesus sacrificou-se para conquistar a nossa salvação. E Ele nos chama a renunciar à nossa própria vida. A tomar a nossa cruz e segui-lo. A palavra grega para cruz é stauros, que significa maneira figurada, de maneira figurada, exposição à morte. Ou seja, autorrenúncia. Esse é o sentido da cruz. Morte, autorrenúncia. Nós chegamos no monte da decisão. Nesse início do ano, no quarto, e o Senhor vem falando sobre isso, no nosso quarto jejum. Nós podemos nos alegrar com as sarças ardentes, com o que nós já vimos o Senhor fazer, e parar por aí, ou avançar disso. O Moisés ficou encantado com a sarça. Que coisa extraordinária, podia ter parado ali.
se ele não tivesse tirado as sandálias e mudado o seu modo de andar. Lembra que depois da sarça ardente é que tudo começou realmente. Mas ele podia ter parado ali. Alguns viveram uma pequena experiência com Deus e pararam lá. E Deus tinha tanto mais. Quanto Moisés, Israel e todos nós teríamos perdido se Moisés tivesse parado no deslumbre, no encanto de ver o extraordinário evento da sarça ardente. Nós não teríamos todo o resto, os eventos. Óbvio que Deus levanta outro, mas Moisés não seria a pessoa. Se tivesse parado ali. Depois da sarça, em que ele tirou as sandálias dos pés, e passou a andar diferente, de forma santa, é que ele realmente viu o extraordinário de Deus. É só você continuar lendo depois dali. Lembra disso, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você não pode andar como você vinha andando. E essa palavra está vindo desde o primeiro dia. Deus nos tirou do pecado, do mundo, e fez de nós o seu povo, os seus filhos. Mas nós podemos parar na sarça, em pequenos eventozinhos, algo que Deus fez ali, ou podemos viver uma vida, viver uma vida de reclamações pela água, pela comida, e Ele manda e provê o maná, as codornizes, água, mas a fome e a sede não terminam, enquanto não buscamos por Ele. Por isso que você vê, gente, que a vida nunca muda, nunca estão realizadas. Porque o que eles pediam era algo que não tinha como saciar. Realmente resolver o problema. Você vê que não tinha. Enquanto a nossa fome não for por Deus, nada vai saciar. E nós não vamos chegar num ponto de uma vida definida. A fome e a sede não terminam. Enquanto não buscamos por Ele, enquanto a nossa necessidade maior não for Ele, não for o Pai. É triste saber que o grupo que o Senhor levou até o Monte Sinai não foi o mesmo que atravessou o Jordão e entrou na Terra Prometida. Algo aconteceu naquele monte. Eles não quiseram intimidade com o Senhor. E por fim, quando chegou a hora de entrar na terra, não entraram. Morreram no deserto. Não foi o mesmo grupo. O grupo do monte foi um, o grupo que atravessou o Jordão foi outro. E sabe, eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Eu vejo um grupo que vai até um ponto. De tempos em tempos eu vejo isso. Mas nunca chega a atravessar o Jordão. Nunca chega a viver uma vida plena. E você sabe por quê? Porque quando o Senhor chamou para uma intimidade, para uma entrega de verdade, não religião, não legalismo, não emoção, não nada disso que já falamos cedo agora, mas relacionamento, intimidade. Quando você não rompe essa barreira,
porque você não para procurar. Enoque quis andar com Deus, ele procurou tanto, que ele andou 300 e tantos anos, e por fim o Senhor o tomou. Moisés quis entrar, Moisés buscou ver a glória de Deus. Tem gente que quer, tem gente que persegue. Tem gente que diz, Senhor, eu não atingi, mas eu quero, eu não vou desistir. Quer Deus, ele está perseguindo Deus, ele quer Deus, ele está à caça de Deus. Você tem que se tornar um caçador de Deus. Eu não paro enquanto eu não encontrar. Eu quero saber o que é isso aí que está sendo pregado. Eu quero chegar nesse lugar. Eu quero isso para mim. É isso que eu quero. Eu quero isso para a minha vida. O Senhor o chamou. Ele o chamou para um lugar de bênção e transformação. E eles recusaram. Deus o chamou para um lugar nele, conhecê-lo. Ele o chamou para um lugar da aliança, para um lugar da aliança, para um lugar de intimidade, um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo na terra, naquele tempo. Nenhuma outra nação teve isso, nenhum outro povo, não foi oferecido a nenhum outro povo daquele tempo. Eles recusaram. Sabe quando Deus vem e oferece algo e a pessoa recusa, que é o que eu estou vendo, Ele está oferecendo, Ele está chamando, Ele está dizendo. Eu quero você, agora chegou a hora de você ter intimidade comigo. Chegou a hora de você perseguir isso. Eu não sinto nada, eu não sei, então persiga, vá caça. Não para enquanto não encontrar. É o seguinte, Deus, eu estou ouvindo sobre isso. Eu não estou entendendo nada disso, mas agora eu vou entender. Eu vou te caçar até te encontrar. Se revela a mim, porque eu não vou desistir. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero te conhecer de uma maneira que eu não conheço. Eu quero ver, eu quero sair desse nível raso. Eu não quero ser um frequentador, cumpri, fui lá, fiz jejum, fui para a igreja, fiz isso. Eu quero te conhecer aqui. Eu quero uma vida com o Senhor. Eu quero para um nível mais alto. Eu quero estar dentro do propósito. Do cristianismo para a minha vida. Do que o Senhor fez aquela cruz por mim. A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida. E a verdadeira causa de seu fracasso nós encontramos ali no pé do monte. É claro que esse povo vai ter uma atitude incrédula, vai ser incrédulo, vai ser reclamão, não anda com Deus, não quer intimidade com Deus. Você se parece com quem você anda. Dá para saber quando alguém está andando com Deus. Ele fala a língua do céu. Eles fugiram. Eles fugiram da presença de Deus. E algumas pessoas estão fugindo, em vez de buscá-la como Moisés fez. Eles fugiram da intimidade com o Senhor.
e, como consequência, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto, até que aquela geração fosse exterminada. Preferiram um respeito à distância, a um relacionamento íntimo. Não, vai você, eu não quero. Vamos fugir ou vamos entrar na presença de Deus? O medo e a falta de fome pela intimidade com Deus semearam o medo do inimigo. Porque quando você não tem intimidade com Deus, você vai ter medo de tudo. Você vai ter medo do inimigo, você vai ter problemas que nunca vão se resolver na sua vida. Porque você quer ver a briga acabar, chama o pai. Mas como é que eu chamo o pai? Eu recorro a ele, eu me escondo nele. Eu dependo dele. Eu quero vida com ele, eu quero intimidade com ele. É por isso que muitas coisas não encerram. Porque eu estou deixando claro que eu não quero intimidade com Deus. O amor de muitos já estão dentro dessa palavra. O amor de muitos tem esfriado. A gente vê, depois da pandemia, as pessoas se entregaram. E elas não estão parando para... Não, eu vou buscar, Deus me ajuda, nem que me arrastando, eu vou pedir ajuda, mas eu não vou fracassar. Eu não vou ficar nesse lugar, pois elas estão deixando correr. Estão vivendo essa vida à distância. Muita gente está lá, à distância. À distância. É o bastante? Não é. Você está definindo sua vida. Não é. Deus não quer você só aqui na nave. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer você aqui inteiro nele. Desejando ele. E se isso ainda não acontece, você tem que perseguir. Eu quero saber disso, eu quero entender. É você e Deus. Se mostra para mim. Quando que você parou para trancá-la no seu quarto, no seu escritório, dentro do seu carro, eu sei lá onde, ou no banheiro, e falou, Senhor, agora Senhor, eu quero entender disso. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter intimidade, eu quero te conhecer, eu quero isso aqui dentro. Eu quero essa fome. Eu quero o Senhor. Não. Eu me contento em cumprir com alguns rituais. E vou vivendo assim, mas eu não tenho essa intimidade com Ele. Eu não tenho essa vivência com Ele. E Ele está nos chamando para isso. Para essa vivência. Para estar com Ele. Muitos estão cansados, exaustos, de tanto caminhar, e não chegam. E a resposta está nesta mensagem. Ai, eu estou muito cansado. Ai, não estou aguentando mais. A resposta está nesta mensagem. Nós precisamos parar a nossa vida. E agora, eu vou fazer igual a Enoque. Eu vou perseguir, eu vou andar com Deus. Eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero essa vida com Ele. Eu não vou perder minha vida sendo um religioso, um emocional, me encantando com as sarsas.
Não. Eu vou me jogar. Nosso futuro vai depender da nossa visão agora, de nós adquirirmos essa visão. Do que vamos abraçar para a nossa vida hoje. Agora. Este é o tempo da decisão. Intimidade exige pureza, santidade, renúncia própria. E por isso, alguns temem fazer como Moisés, correr para dentro da nuvem. Chega de muita emoção e pouco compromisso. Chega de ser um garimpeiro religioso. Estou sempre garimpando alguma coisa. Chega de pegar a Bíblia para garimpar, para ter ideias. Tem gente que pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai tirar ideias, não para aprender e mudar seu comportamento. Tem gente que vive correndo atrás de garimpar alguma coisa. Um garimpeiro religioso, só isso que ele é. Mas ele não tem intimidade com Deus. Chega de buscar de Deus amor sem compromisso. Eu quero tudo que Deus pode dar, mas não quero compromisso com Ele. O avivamento, as mudanças nascem da intimidade. Chega de sermos crentes de incubadora. Porque estes não criam raízes. Um crente de incubadora ele só se desenvolve num ambiente confortável, não tem luta, é quentinho, não tem problema, não tem confronto. Se o ambiente não for perfeitinho, ei, você tem que estar pronto para morrer por Jesus. Olha como está o mundo. A nossa nação, cada dia que passa piora. Um monte de coisas absurdas. E enquanto alguns permanecerem dessa maneira, ai, não me pode contrariar, meu filho, pelo amor de Jesus, você vai perder seu destino. Pessoas que têm intimidade com Deus não são assim. Elas pegam todo dia a cruz delas e continuam seguindo Jesus a despeito de tudo. Um crente de incubadora não cria raízes, porque ele precisa de um ambiente confortável, sem pressão, não estão enraizados na palavra de Deus, porque não constrói, você não enraiza na palavra de Deus, como é que você vai construir um relacionamento íntimo com o Senhor? E está pronto para tudo. Porque uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com o Senhor está pronto para tudo. Não tem pressão, não tem dificuldade. Deus é tudo para elas, para quem está andando com Deus e quer Deus e persegue Deus. A palavra-chave aqui hoje é intimidade. O Senhor continua buscando o mesmo relacionamento íntimo, profundo. E muitos continuam à distância, é isso que ele está falando. E hoje, você terá que decidir se vai entrar de vez na presença do Senhor ou vai permanecer à distância
e acabar saindo de vez da presença dele. Porque é isso que acontece. Se você não entra, uma hora você vai sair. E eu posso te garantir que isso é o que a Bíblia deixa claro, e isso é a mais pura realidade, pura experiência. A pessoa que não dá, eu vejo isso em crente, eu vejo isso em obreiro, eu vejo isso em pastor. Quantas vezes eu falo, cara, olha, rapaz, se você não der, você vai acabar desistindo, porque você não vai ter resultado. O povo não vai querer te ouvir, você não tem unção, você não tem graça, rapaz. Ou você vai ter vida com Deus, você vai cumprir com o protocolo, você vai ser, eu chamo de zelador de igreja. Você vai ser um zelador de igreja, abre igreja com um plus, você vai lá e faz um culto. Você tem que entender o que é missão. Você vive para isso. Quantas vezes eu falei para pastor, como é que você pode ser um pastor que não é bom na palavra, rapaz? Você não se especializa na sua vida com Deus. Você vai desistir. A qualquer momento, você não vai aguentar, porque o altar é vida e morte. Isso aqui não é para gente que está aí de passeio na vida, não, filho. Isso é para quem sabe com o que está lidando e tem propósito. Isso é missão de vida. E é a mesma coisa. Os caras, é assim, se não sofre uma renovação, eles acham que eles têm controle. Ah, não, e comigo vai ser diferente. Ai, sabe, você pensa, ai, tá bom, meu Deus do céu. Ai, dá uma preguiça, dá um cansaço com alguns, sinceramente. Que você olha assim, pensa assim, mas tem que ser muito burro para estar lendo um trem e botar na cabeça que na vida dele, por acaso, não vai acontecer. Como assim? Como assim? Você tem que decidir, ou você vai entrar ou você vai sair. Como o destino do povo foi definido no Monte Sinai, com a decisão que eles tomaram ali, o nosso também está sendo definido hoje. Eu creio que hoje o Senhor está definindo a vida de muitas pessoas, o Senhor não, muitas pessoas estão definindo a vida delas aqui hoje, com as decisões que elas vão tomar. Ou você vai entrar ou você vai sair de vez. A qualquer momento você não vai aguentar. Ele está dizendo, acabou. Eu quero relacionamento. É hora de você construir um relacionamento íntimo comigo. Agora você vai buscar. Ai, eu não sinto nada. Busca. Você não está aqui para sentir, você está aqui para viver, para crer e viver. Então fala. Eu não sei o que é isso. Você vai saber. Começa a buscar que você vai saber. Como você vai saber um negócio se você nem busca? Então, mas como é que esse negócio aí? Busca que você vai saber. Busca que você vai saber. Vai para Deus. Tá com Ele aqui, ó, o tempo todo. Senhor, acabou, eu entendi a palavra. O Senhor não me quer distância. O Senhor quer relacionamento. O Senhor não quer emoção, movimento, quer relacionamento. Quer intimidade. Como o destino do povo foi definido no Monte Sinai, com a decisão que eles tomaram ali, o nosso também está sendo definido hoje. Não só o nosso ano, mas a nossa vida. Eu creio que se você entender essa palavra, você define seu ano e sua vida. Deus é seu Pai, e Ele te chama para um relacionamento de verdade, de entrega, de intimidade. Chega de ficar à distância. É hora de você perseguir essa fome por Deus
e construir um relacionamento íntimo com Ele de verdade. Você entende isso? Amém.